Boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. É com muita alegria que a diretoria da AGB dá as boas-vindas. E eu sou Maria Helena Matos, sou facilitadora de biodança e presidente da Associação Gaúcha de Biodança. A associação tem como objetivos defender, né, o programa, né, que o nosso querido Rolando Toro nos deixou. No dia 30 de novembro, nós teremos uma aula aberta que ainda não está definido, ou na Orla ou no Jardim Botânico, às 10 horas da manhã, tá? Mas isso eu venho informando, porque a prefeitura ainda não nos deu 100% o ok da liberação da Orla, mas eu tenho esperança que a gente vai conseguir. Então, hoje é com muito prazer que nós recebemos, né, a nossa palestrante, Carla Coelho, né, facilitadora de data de biodança pela EGB, a Escola Gaúcha de Biodança, e IBF, né? Graduada em filosofia com doutorado em educação e em filosofia. Pesquisa os efeitos do antropocentrismo e do patriarcado do ponto de vista ético e epistemológico, a partir da perspectiva do princípio biocêntrico. E a palestra de hoje é, então, ética biocêntrica. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Maria Helena, pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, obrigada. Nós só pedimos que todos fechem seus microfones, né, para que não dê interferência, tá bom? Eu agradeço. Então, eu quero começar agradecendo a Associação Gaúcha de Biodança, primeiramente na pessoa da Claudinha, quem me fez o convite inicialmente, a Maria Helena, com quem eu tenho feito trocas desde então, né, Maria Helena? A gente fica batendo papo, tem sido um prazer. E a todas as pessoas envolvidas, porque a gente sabe que precisa muito trabalho nos bastidores para que essas atividades tão importantes elas aconteçam, né? Então, quero começar agradecendo, dizendo para vocês que é uma alegria, porque eu acho super importante dialogar com os pares, né, com os facilitadores, facilitadoras, dialogar com as pessoas que não conhecem também biodança, para que a gente possa trazer mais pessoas, já que a nossa intenção é que o mundo ele absorva o princípio biocêntrico, né? Então é uma alegria, e é uma alegria também, e de modo especial, por ser a Associação Gaúcha, porque eu falo hoje de Aracaju, Sergipe, já estou há 20 anos fora da terrinha, mas eu sou gaúcha, e eu estive nas reuniões que deram início a essa associação. Eu era aluna da EGB, e nós, na EGB, fizemos, né, Carmen, muitos encontros, muitas reuniões, que deram origem à associação. Então, é um carinho especial, né, estar aqui com essa associação que representa também os facilitadores do lugar da onde eu vim. Com isso, a minha proposta é trazer esse tema da ética biocêntrica, que é um tema amplo. A gente podia conversar por horas e horas, isso rende cursos, né? Mas uma vez que a gente tem um tempo limitado, aproximadamente 1 hora para conversar e dialogar, eu trouxe alguns pontos. Esse tema da ética biocêntrica é um tema muito caro para mim, é um tema que eu gosto muito. Eu venho investigando, pesquisando e vivenciando, colocando em prática esse tema, desde a minha graduação em filosofia, que eu fiz na FAFINC, no Rio Grande do Sul, onde eu estudei a ética da alteridade do filósofo Levinas, com o professor Pivato, que foi aluno do Levinas. Depois eu fiz o meu mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, também sobre a ética de Levinas, a ética da alteridade. Depois eu fiz o doutorado em educação, onde aí eu coloquei em diálogo o filósofo Levinas com o Rolando Toro. Daí surgiu essa proposta da ética biocêntrica. E agora eu fiz o doutorado em filosofia, onde o pano de fundo também foi a ética e a ética da alteridade, pensando na ética biocêntrica.
Então, é algo que eu venho trabalhando nessa experiência de educação biocêntrica nas instituições num tempo de aproximadamente 30 anos. Aí, como vocês podem ver, é uma coisa que eu, né, gosto, e para eu não me tornar prolixa e falar demais aqui hoje, eu fiz algumas pequenas pontuações. E aí poderia partir de várias questões para tratar desse tema, mas eu penso que iniciar fazendo uma distinção de ética e moral é importante para a gente entender por que ética biocêntrica. Né? Então, a primeira coisa a fazer, eu penso, é a gente entender o que significa falar de ética biocêntrica quando se fala de ética. Então, eu pensei em trazer essa distinção entre ética e moral para a gente entender quais são os problemas em relação à ética que um paradigma não biocêntrico produz. E por que a gente propõe uma ética biocêntrica? O que seria essa proposição de uma ética biocêntrica, né? Então, para falar de ética e distinguir ética de moral, a primeira coisa a pensar é o que é, né? Que a gente entende por ética, pensando numa tradição que é a filosofia ocidental. Ética é um tema que ele é tratado por áreas distintas, mas é um tema que vem da filosofia, né? Então, quando a gente fala de ética, a gente fala da capacidade que cada um pode pensar sobre o que pode fazer, né? Aí, quando a gente está falando de ética, a gente fala de dois campos, é por isso que se torna tão complexo. A gente fala de um campo que é abstrato e de um campo que é prático. Isso porque, olha como eu disse, ética é a capacidade que cada um tem de pensar sobre o que pode fazer. Então, digamos assim, que sempre que a gente está no mundo agindo, a gente se depara com o que eu chamo de bifurcações, né? A gente está agindo e, de repente, vamos pensar em alguma coisa que a gente tenha ou necessidade ou desejo, só para a gente entender melhor, mas que para eu atender a minha necessidade, a minha vontade ou o meu desejo, eu posso colocar em risco a mim mesmo ou a uma outra pessoa. Então, nessa hora, eu me encontro numa bifurcação, né? Eu paro e penso, eu quero tanto isso, eu poderia até conseguir fazer isso, mas será que eu faço? Será que isso é conveniente? O que será que vai acontecer de desdobramento? Como é que isso me afeta? Como é que isso afeta o outro? Percebem que quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Pensando, refletindo. Mais do que isso, a gente se encontra nesse ponto da bifurcação: será que eu vou por aqui ou eu vou por aqui? E ao se encontrar nesse ponto da bifurcação e pensar sobre isso, a gente faz o que a gente chama de discernimento. Só que para fazer esse discernimento, os nossos valores, eles são encharcados de afeto, valores que diz para mim o que é aceitável e o que não é aceitável, são afetos. Então a gente começa a perceber que há uma comunhão muito grande entre esses pensamentos, esses saberes, esses conhecimentos e os nossos valores, que são encharcados de afetos. O que eu tomo para balizar se eu vou ou não fazer tal coisa, se eu devo ou não fazer tal coisa, é o que a gente chama de moral. Então, ética está no campo de uma abstração, está no campo de um pensamento, no campo de uma reflexão, que me leva a uma ação prática no mundo, porque imediatamente depois que a gente pensa, já há a ação. Então, não é só pensamento, é ação, é prática. Está no campo da ética. E moral, o que vem a ser a moral? A moral são os costumes, os valores, o que é estabelecido como certo, errado, aceitável ou inaceitável num contexto social, num contexto cultural. Portanto, a moral, ela é circunstancial e ela é temporal. Por que ela é circunstancial? Porque numa outra cultura, aquilo que é certo para nós pode não ser certo lá. Aquilo que é inaceitável para nós pode ser aceitável lá. Se a gente viaja, eventualmente a gente vai encontrar um lugar onde o casamento pode acontecer entre várias pessoas. Na nossa cultura, não que isso não possa, porque, né? E pode ser que alguém faça, mas para muitos de nós, a gente se baliza por valores não
por valores da monogamia, para dar um exemplo, né? Se a gente vai para as culturas ameríndias, indígenas, e aí a gente pode falar até dentro do Ocidente mesmo, a gente vai encontrar valores sobre a relação com a natureza muito diferentes do que os valores ocidentais propõem, porque para nós, os ocidentais, a natureza muitas vezes é vista como um objeto, enquanto que a gente pode encontrar nos valores de uma cultura ameríndia uma outra relação com essa natureza. Então a gente vai vendo que os valores eles são circunstanciais porque cada cultura vai apresentar valores diferentes, morais, né, códigos de moralidade diferentes. E eles são temporais por quê? Porque aquilo que já foi valor na nossa cultura passa a se modificar, ainda bem. Porque hoje a gente critica e combate, por exemplo, o trabalho escravo. Isso já foi aceitável moralmente na nossa cultura. Hoje a gente combate a violência, por exemplo, que é resultante da homofobia, mas isso já foi aceitável. Hoje a gente tem uma lei que permite que duas pessoas do mesmo sexo venham a se casar. Isso mudou na lei, mas isso não mudou necessariamente nos valores de todas as pessoas. Há quem, nos dias de hoje, mesmo existindo uma lei, discorde disso, percebe? Então a gente vai mudando também os valores, portanto, vai mudando os códigos de moralidade dentro da mesma cultura. E quando eu disse ainda bem, foi justamente, vamos pegar o exemplo do trabalho escravo, que já foi legitimado legalmente, que do ponto de vista de uma moral não havia um questionamento e que hoje, embora ainda haja, há um questionamento moral muito forte. Então, moral são esses códigos, são esses preceitos morais do que a gente considera aceitável ou inaceitável dentro de uma determinada cultura e de um determinado tempo. Visto isso, o que a gente percebe? Se a gente recuar um pouquinho naquilo que eu comentei, que ética é a minha capacidade de cada um de nós, pensar sobre o que eu posso ou não fazer. E se a gente lembrar que eu tomo essa decisão com base nos valores que a gente tem e que vem da moralidade, a gente observa que tem uma comunhão aí, um casamento entre ética e moral. Né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque historicamente a nossa cultura, ela, de forma equivocada, e a filosofia é muito responsável por isso, a gente vai observar como os valores morais de uma determinada cultura, sociedade, contextos, eles são importantes para a questão da ética. Aí a gente pode perguntar o seguinte: os valores da nossa cultura, eles são a favor da vida ou são valores que são obstáculos à vida? Obstáculos a um princípio onde a gente coloca a vida como centralidade ecológica e ética. E aí a gente vai ver que os valores da cultura antropocêntrica, patriarcal, colonialista, neoliberal, nem sempre são valores a favor da vida. E aí a gente começa a perceber por que Rolando Toro chamou essa cultura de um ecofator negativo, que é daí que vem toda uma proposição de Rolando Toro para uma mudança de paradigma. É daí que Rolando Toro vai propor que a gente precisa de um paradigma onde a gente coloque a vida como centralidade ética no centro. E quando a gente está no antropocentrismo, não é a vida que está no centro. Em tese, no antropocentrismo, seria o antropos, seria o homem, e em tese, esse homem representaria o gênero humano. Bem, se fosse o humano no centro, já teríamos um problema, porque a gente, com esse humano no centro de tudo, a gente desenvolveu uma mentalidade de valores de hierarquia. O humano desenvolveu uma certa prepotência, porque ele muitas vezes acha que ele é superior à vida como um todo, né? E toma isso como um poder. Posso usar e abusar dos recursos naturais, que não tem problema, porque é a favor desse humano. Mas quando a gente
passa a não sacralizar mais a vida, a não valorizar mais a vida do que não é humano, a gente caiu numa armadilha que o Leonardo Boff chama de um antropocentrismo ancestral, de um egoísmo visceral, porque na medida que a gente desvalorizou a vida não humana, a gente banalizou a própria vida humana. Então, não é só a vida da natureza que a gente desvaloriza e coloca como objeto a serviço dos seres humanos. A gente acabou se perdendo e a própria vida dos humanos ela passa a ser objetificada, ela passa a ser banalizada. E a gente perde, com esse paradigma, a sacralidade da vida. O Rolando Toro trata da questão do sagrado no sentido hierofânico. O que significa isso? A vida tem uma sacralidade porque ela tem um valor em si. Aí eu vou trazer aqui a proposta do Ayrton Krenak com o livro A Vida Não é Útil, né? O que ele quer dizer? Esse título é tão interessante porque esse título provoca, não é à toa, ele diz que ele queria provocar mesmo, né? Não é útil, como assim, né? A vida não é útil no sentido de que ela não tem uma utilidade técnica, no sentido do utilitarismo. A vida é sagrada em si, né? Ela não vou preservar a natureza para não faltar ar para mim, para não faltar água para mim. Não vou cuidar de uma coisa por benefício meu, né? Que tem aquele egoísmo. É porque é sagrado em si. Então, quando a gente distinguiu agora a ética de moral, o que a gente observou? Que ética e moral estão interligados, que porque a gente decide o que fazer em termos das nossas atitudes no mundo, com base nos preceitos de moralidade que estão balizando as nossas ações, porque eles também constroem, percebeu os prejuízos de uma cultura que não seja biocêntrica, porque os seus valores, eles não são valores a favor da vida, né? Então, distinguindo ética e moral, a gente tem um outro elemento para a gente tratar aqui rapidamente, que é o fato de que essa ideia de que ética diz respeito à capacidade de pensar, ela é limitada. Porque, de fato, ética, vocês viram, tem a ver com discernimento, com reflexão, pensar o que eu faço ou não, mas não é só um movimento mental, racional, lógico, porque esses valores são carregados de afetos. Porque, como bem pontuou Humberto Maturana e Rolando Toro, o meu movimento, aquele que vai levar à ação, ele é bastante imbuído a partir das emoções, né? E porque, na medida que nós tomamos consciência de alguma coisa, já aconteceu uma dança no nosso organismo, uma dança que envolve aspectos biológicos, químicos, né, fisiológicos, neurológicos. Então, quando a gente fala dessa atitude de uma pessoa, se vai ser ética ou não, se vai ser a favor da vida ou não, não é restrita a uma capacidade de pensar, embora a capacidade de pensar seja fundamental, mas é a partir da perspectiva biocêntrica, a capacidade de pensar, ela é importante, mas ela é posterior. Já aconteceu uma porção de coisas quando a gente chega a pensar, quando a gente chega a se dar conta. Eu lembro aqui bastante eu lembro quando a gente fala que a consciência ela é importante, mas ela vem depois, que já aconteceu uma dança interna que tem a ver com emoção, que tem a ver com afeto, que tem a ver com o fenômeno químico do organismo. Aí eu lembro muito do Sinclair, que muitos conhecem, né? Que o Sinclair dizia: quando a gente se apaixona, nós somos os últimos a saber. Quando a gente, daí já era, não tem mais como lutar contra, né? Porque, na verdade, já aconteceu, estamos inundados, né? Quimicamente, estamos afetados, estamos tomados por emoções, e aí a nossa consciência se dá conta disso. Então, é isso que a gente quer dizer com a consciência é importante para a ética, mas ela não se dá, a ética não se dá a partir de um movimento consciente e só. Isso vai ser um problema para nós, porque a nossa tradição
ocidental, influenciada pela filosofia, ela tomou muito mais a filosofia de dois grandes pensadores que são importantes, que colocaram coisas boas e interessantes, mas que hoje a gente encontra limites, que é o filósofo Immanuel Kant e o filósofo René Descartes. O Rolando Toro, em vários dos seus textos, traz esse questionamento, né? Para Kant, o Kant trata do que a gente chama de uma ética idealista. Ele trabalha a ética a partir de uma axiologia, de um axioma, desculpa, que é o imperativo categórico. Muita gente já ouviu falar. E o que é esse imperativo categórico do Kant? Ele vai propor, assim, basicamente, que o fato de que nós somos racionais, somos seres de consciência, portanto, a gente consegue distinguir o que é certo do que é errado, discernir, a gente necessariamente tem as condições de optar pelo certo. Ótimo, lindo, né? Só que não, porque muitas pessoas que têm as condições de discernir o que é certo do errado, não bateu com a cabeça, né? Muitas pessoas que têm, inclusive, um repertório cultural, às vezes estamos falando de cientistas, portanto, conhecimento é o que não falta ali. Por que essas pessoas têm uma atitude que afronta a vida, que prejudica a si mesmo, que prejudica o outro? Aí a gente vai ver que o axioma do Kant, ele encontra limites. Não é só uma capacidade de pensar e de discernir que move a biocêntrica um ser humano integrado. Um ser humano que pensa, que sente e considerando essa dança química, neurológica, física que acontece nesse ser humano na hora que ele tem uma atitude. Quando a gente fica no campo do idealismo, que é muito presente na nossa cultura, a gente cai numa armadilha muito perigosa, que é a armadilha dos moralismos, né? E o moralista é aquele que quer ser o mais moral de todos, ele quer ser o ético. Mas o problema do moralista qual é? O problema do moralista, que para o meu professor é o maior inimigo da moral, é que vocês viram que a moral tem a ver com um acordo entre sujeitos, né? Do que é certo, do que é errado, do que é aceitável e do que é inaceitável. E vimos também que ética tem a ver com uma reflexão. Se é uma reflexão que a pessoa faz, é algo intransferível. É algo que a pessoa faz. E quando a gente está no campo do moralismo, o moralista é aquele que, ao invés dele olhar para si e fazer essa reflexão, que é muito importante para tomar a decisão, ele aponta o dedo para o outro, porque ele julga o outro ao invés dele fazer a reflexão que ele deveria fazer, né? Então, o moralismo é um julgamento externo sobre as ações alheias. O moralista aponta o dedo para fora justamente para fugir de olhar para si mesmo. Porque no moralista, ele geralmente carrega uma repressão do seu desejo. Então, quanto mais ele reprime, mais ele fica implicando com os outros, né? Há um ressentimento envolvido aí. Em geral, esse moralista se apega a determinados hábitos, costumes e valores, umas regras de conduta, e ele se relaciona com esses hábitos, que às vezes, né, estão desatualizados, de uma forma acrítica. Quando ele pensa que ele diz assim, mas eu sou firme nas minhas posições, na verdade tem que cuidar para a gente não confundir firmeza com rigidez, porque rigidez não é firmeza. A firmeza exige profundidade, base. A rigidez, na verdade, ela é uma posição acrítica que envolve os preconceitos, porque ao invés dela refletir sobre o que está colocando, ela faz o que é um preconceito? Faz um julgamento a priori, né, que antecede. Isso cega a percepção, prejudica a observação, e aí não passa no teste de realidade. Paradoxalmente, produz uma lacuna no senso moral, naquilo que seria importante para a gente distinguir. Será que aquilo que está estabelecido moralmente numa cultura antropocêntrica é a favor da vida ou é anti-vida?
Em que medida eu não me dou conta, mas eu vou vivendo sob os valores de uma cultura que é anti-vida, né? Aqui a gente tem o que a gente chama do racionalismo procedurístico. Então, vocês observem que o problema não é a racionalidade, o problema é o racionalismo. Sempre que tiver os ismos, nós vamos estar num problema, né? Porque os ismos indicam um exagero e indica a falta desta integração. Essa razão procedurística, essa razão tecnicista, ela é um problema grave para a ética biocêntrica, porque uma das consequências da razão tecnicista, procedurística, desse racionalismo, é o que a gente chama do fetiche desencantador da vida. Então, a gente perde com essa razão procedurística algo que o sistema biodança existe e coloca as pessoas nas rodas para fazer a vivência, para resgatar, que é o quê? Que é esse encantamento com a vida, que é esse prazer de viver, que é essa sensação que a gente tem de transcendência, essa sensação que a gente se mistura, né, uns com os outros, com essa totalidade, e a gente sente um prazer imenso. É desse encantamento com a vida que depende a sacralização dela. E esse desencantamento da vida nos leva à objetificação, desse fetiche do desencantamento com a vida, proveniente desse racionalismo, faz com que a gente perca a dimensão da sacralidade da vida. Aqui, quando a gente tem um paradigma tão perturbador da ética, do ponto de vista de um princípio biocêntrico, aí por isso que a gente traz a proposta do filósofo Levinas, que vai falar de uma ética da alteridade, que eu vou resumir muito aqui, 5 frases, mais ou menos. Nós fizemos, a Escola Gaúcha promoveu por 2 vezes um seminário sobre a ética de Levinas. Eu sempre estou à disposição para quem quiser saber e conversar, porque eu estudo ele há muito tempo, então é sempre bom dialogar sobre isso e partilhar, né? Mas eu não vou agora ter tempo de destrinchar ele, mas eu poderia dizer que, bom, primeiro que o Levinas é um judeu que viveu entre 1906 e 1995, portanto é um contemporâneo, como eu disse lá no início, meu orientador foi aluno dele, é uma figura que esteve aí entre nós, mas o que é muito forte é que o Levinas, como judeu, esteve nos campos de concentração nazista e perdeu seus familiares para o nazismo, só restou ele e a esposa, e depois fez os seus filhos, né? Isso tocou profundamente esse homem, que desenvolve uma filosofia que questiona esse racionalismo exacerbado, que ele chama de ontologização. Então, a filosofia do Levinas propõe que antes de pensar, pensar é importante, mas antes de pensar, a ética vem primeiro, e a ética para Levinas é uma relação que se estabelece com o outro. É mais ou menos assim, para a gente resumir. Antes de eu dizer quem o outro é, querer saber quem o outro é, eu estabeleço uma relação assimétrica, uma relação onde eu me abro para que o outro possa dizer quem ele é. E não eu digo quem ele é. Porque se eu disser quem é o outro, eu só posso usar a minha lente. Eu já estou traindo o outro, porque eu não sei, né? Então, deixa que ele se diga, que ele venha a mim. Só que o Levinas traz a noção de sensibilidade, que é muito diferente dos outros filósofos que estão ali propondo só com racionalidade. E ele vai dizer, vejam, não é porque eu sei quem o outro é que eu me abro para ele. E eu também, tampouco, vou dizer quem o outro é. É porque o outro me toca e toca a minha sensibilidade, o meu ser sensível. E é a partir dessa sensibilidade que eu me abro. Então, essa relação com o outro é uma vivência. E aqui tem um ponto de encontro com o Rolando todo. E essa vivência produz uma transcendência, porque esse outro, Levinas vai dizer, ele é infinito. O que é o infinito? Ele é infinito de possibilidades. Então, como é que eu posso me atrever a querer dizer quem ele é se ele é infinito? Eu nunca vou abarcar com as minhas mãos, com as minhas palavras. Então, aqui tem uma relação que é uma relação de transcendência,
uma relação silenciosa, uma relação onde o abraço às vezes diz mais, onde o olho no olho diz mais do que a falação. Então, a ética da alteridade, ela propõe essa relação que se dá nessa vivência, cuja sensibilidade permite que cada um se abra para com o outro. E essa ética da alteridade significa a gente reconhecer que o outro é um legítimo outro e que a gente não pode tematizar o outro. Então, reconhece a diferença, acolhe a diversidade e, principalmente, ela promove uma mudança paradigmática porque a gente acolhe possibilidades humanas que são rechaçadas da cultura do antropocentrismo, do colonialismo, de todas essas hegemonias. Por exemplo, é uma ética que acolhe a vulnerabilidade. O que é? Então, acolhe a vulnerabilidade. A ética, sermos poderosos, fortes o tempo todo. A gente pode ser o quê? Humano. Ela acolhe a incerteza, porque a relação com o outro é uma relação de incerteza. E se eu quiser, de fato, me abrir para que o outro me traz, eu não posso saber o que vai acontecer, né? Então, nas palavras do próprio Levinas, eu fecho o Levinas com essa frase dele, que eu acho ela tão linda, ele vai dizer o seguinte: a comunicação com o outro é transcendência enquanto vida perigosa, como um belo risco a viver. Então, a ética da alteridade é essa proposta de uma humanidade que acolhe as diferenças, que acolhe o humanismo, que acolhe a vulnerabilidade, é essa relação de transcendência enquanto uma vida que acolhe a possibilidade de um risco de viver com a incerteza, muda totalmente o paradigma. Considerando isso, aí a gente traz agora a proposta de Rolando Toro, porque se a gente não traz a proposta de Rolando Toro, essa proposta de ética da alteridade se torna só abstração. Sem a transcendência, sem a afetividade, sem a vivência, a gente não chega a uma dimensão ética tão radical, tão humana, como Levinas está propondo. Então, aí que eu consegui estabelecer uma relação entre Levinas e Rolando Toro, porque percebo que só a partir da proposta de uma inteligência afetiva que vem de Rolando Toro, que é possível conceber essa radicalidade ética proposta por Levinas, porque senão a gente fica no campo da abstração, né? E aí a gente traz essa proposta de uma ética que coloca a vida como centralidade, mas que para isso depende de uma inteligência afetiva, né? Então, o que Rolando Toro propõe quando propõe um princípio biocêntrico, que é uma filosofia, que é uma proposta paradigmática? Ele extrai de um campo multidisciplinar, como, por exemplo, é a mitologia, a filosofia e tantas outras áreas, fundamentos e figuras arquetípicas para apontar aspectos relevantes dessa eterna necessidade humana de celebrar e de sacralizar a vida. Então, Rolando Toro parte do princípio que nós temos em nós uma necessidade de sacralizar a vida, de celebrar a vida, de sentir prazer. Isso não está acontecendo quando a gente está com obstáculos, quando a gente não consegue expressar o nosso potencial genético. O princípio de Rolando Toro é que esse desejo de sacralizar a vida, ele existe em nós. Então, a gente tem o sistema biodança. E o sistema biodança, diferente da gente chamar só de biodança, né? A gente vai chamar de sistema biodança justamente porque o sistema biodança compreende 3 aspectos. Ele compreende a biodança propriamente, aquele momento da roda, dos exercícios que são pensados, propostos numa curva para que se chegue à vivência. Ele compreende o princípio biocêntrico, que é uma proposta filosófica e paradigmática de mudança de realidade, de mudança de pensamento, de mudança de valores. E ele propõe a educação biocêntrica, que é uma proposta
epistemológica e metodológica para que o mundo se transforme num mundo biocêntrico, né? É uma proposta paradigmática que nos leva, portanto, a uma outra forma de ver a realidade, de sentir a realidade. E quando a gente pensa diferente, sente diferente, tem uma percepção diferente, o que acontece? Acontece que as nossas atitudes se modificam. Quando a gente está falando dessa metodologia e dessa epistemologia que propõe uma mudança de mentalidade, porque as mudanças de mentalidade, de sentimento, de percepção de mundo, pode nos levar a uma mudança de atitude no mundo, né? E aí, tudo, nessa perspectiva biocêntrica, as coisas que existem, o vivo, possuem um valor, mas não um valor em termos de utilidade, mas um valor em si. A gente não identifica mais a natureza como uma fonte inesgotável, onde a gente pode sacar, né, tudo que ela tem. A gente não objetifica mais nem a natureza, nem o ser humano. A gente percebe que a razão é importante, mas não há uma supremacia da razão, porque nós operamos no mundo a partir de uma visão sistêmica, onde várias dimensões nesse humano operam para que a gente tenha a nossa atitude no mundo, né? Então, a gente vai, com o princípio biocêntrico, ele se contrapõe a esses paradigmas totalizadores, quando ele vai ver o mundo natural na sua totalidade, onde tudo está interligado. Tudo está interligado, mas não podemos esquecer que a natureza não precisa do ser humano. O ser humano precisa da natureza para viver. Então, aqui há um descentramento que vai para o centro a vida. Indo a vida para o centro, os humanos estão contemplados, mas os humanos estão contemplados não num sentido de superioridade, né? Aqui, o Rolando vai dizer que para que a gente entenda isso, sinta isso e, de fato, mude a nossa percepção, é importante e é necessário que ele vai chamar de uma inteligência afetiva. E da inteligência afetiva, eu citaria 2 pontos, já que a gente não pode assim trabalhar tão longamente, né? O primeiro ponto é o ponto que o Rolando vai dizer que somos afetados, e porque somos afetados é que vamos pensar. Então, isso é uma inversão numa tradição filosófica que diz o contrário, que primeiro viria a razão. Mas, se vocês observarem, o Levinas também coloca, né, que nós somos afetados. E existiram mulheres e homens, antes de Rolando Toro, que propuseram isso, contradizendo a tradição filosófica, como, por exemplo, o filósofo Spinoza dizia que o que move a nossa consciência são os afetos. Um teórico chamado Vallon, que também destacou os afetos no desenvolvimento da inteligência. Para trazer mulheres, a filósofa e psicanalista Lu Salomé, tem toda a teoria psicanalítica e filosófica dela, é para mostrar que são os afetos que nos movem. Ela vai, inclusive, falar que é o erotismo, é Eros que nos move. Eu posso citar a Emma Goldman, que tem uma frase importante que diz: se eu não puder dançar, não me serve a revolução. Então, ela vai falar dessa dança da vida, desses deslocamentos de afetos para que a gente possa mudar o mundo, né? Mas tem um outro ponto sobre a inteligência afetiva que o Rolando vai destacar, que a afetividade é algo que desencadeia uma inteligência que é uma impulsionadora das outras faculdades intelectivas, como, por exemplo, os núcleos de percepção, a motricidade, a memória, a aprendizagem, a linguagem, a expressão. Então, nos tomos, no material, no próprio livro, né, do Rolando Toro, estou pegando aqui para mostrar para vocês que ele tem o livro tanto do princípio biocêntrico como da inteligência afetiva, né? Feliciano sabe dar notícias se tem traduzido ou não. O Rolando Toro vai apresentar como a afetivizando essas outras fatos. Memória é mobilizada pelos afetos. Aí a gente vai ver que é bem afetivo. Também nessa proposta de Rolando, ele vai falar que o desenvolvimento acontece a partir de uma integração entre processos
lógicos, racionais, cognitivos, vivenciais e viscerais. Então, ele faz uma integração entre corpo e mente, né? E a afetividade nos leva à possibilidade desta experiência paradisíaca, desta sacralização da vida e desse desejo de viver. Então, aqui eu falei um pouquinho da inteligência afetiva, proposta por Rolando, do princípio biocêntrico, e, por fim, como é que está meu tempo, Maria Helena? Tenho ainda um tempinho? Sim, tranquilo, cara. Tudo bem? Tá. Por fim, eu vou trazer para vocês o último aspecto que eu pincei aqui para tentar fundamentar essa proposta de ética biocêntrica, que daí é muito da ética biocêntrica mesmo, porque dificilmente a gente vê isso com os outros filósofos, né? A gente tem visto com filósofas como a Lu Salomé, mas dificilmente com os filósofos, que é a interdependência entre os fatores neuroquímico, físico, biológicos e a ética. E aí é que a gente percebe qual é o problema desse paradigma que não é biocêntrico. Então, o sistema biodança, com aquelas 3 modalidades que eu mencionei, a biodança, o princípio biocêntrico e a educação biocêntrica, vai propor essa mudança paradigmática, que é filosófica, mas é existencial, que pode ocorrer em um movimento transformador que vai da vivência à consciência. Por isso, as suas 3 abordagens. Isso porque esse sistema visa modificar o organismo e a existência humana em diferentes níveis, desde a homeostase orgânica, da postura de vida, a postura do sujeito no mundo, do seu estilo de viver, até os processos socioculturais. Ao estimular a função primordial de conexão com a vida, os participantes eles podem desenvolver uma relação mais saudável consigo, com o outro e com esse ethos onde a gente vive. A integração ocorre, ela pode ocorrer quando o nosso potencial genético, que se expressa através da vitalidade, da criatividade, da sexualidade, da afetividade, da transcendência, encontra um espaço de expressão. Porque para Rolando Toro isso existe, está ali, mas a depender dos ecofatores, eu não encontro espaço para me expressar. Então há um bloqueio da expressão do potencial genético, né? Quando falamos que o paradigma atual, que não é biocêntrico, acarreta prejuízos à ética, estamos falando de prejuízos a diferentes dimensões, então, da vida e dos processos humanos, e não só de uma consciência, né? Ética é vista como essa capacidade de discernir para que eu possa escolher uma ação que não me prejudique, não prejudique os outros, para que eu tenha ações saudáveis no mundo. Mas isso, como estamos vendo, não depende só da consciência, porque a consciência é fundamental, mas ela é um estágio posterior. Quando a gente toma consciência de algo, aconteceu uma dança que, né, é movimentada por fatores químicos, neurológicos, biológicos, fisiológicos dentro da gente. Por isso é necessário integrar essas diferentes dimensões. E neurologicamente existe integração quando as redes neurais trocam informações por meio de conexões eficazes entre diferentes partes do cérebro, ou seja, quando a informação flui. E se a informação flui, acontecem as conexões. Essas informações são transmitidas em circuitos neurais que são agrupados e ativados juntos, que a gente chama de conjunto de células, que são funcionalmente vinculados a um processo que a gente chama de integração neural. Isso cria novas representações e estados mentais em um todo funcional, Não, cooperação entre os sistemas cerebrais, que estão envolvidos em diferentes estados e experiências, né? Uma coisa interessante que a neurociência traz é que as nossas experiências, inclusive as nossas capacidades em termos cerebrais, a gente tem uma dimensão de plasticidade, né? Então, isso pode ser sempre desenvolvido. Então, a integração neural funcional é a capacidade de experimentar aspectos importantes da vida usando o mínimo de estratégias defensivas. É quando o sujeito não está todo o tempo na defensiva, todo o tempo na luta e na fuga, né? Quando uma pessoa está neurologicamente integrada, ela apresenta um alto grau de regulação emocional,
ela consegue falar sobre questões não resolvidas ao longo da curva do seu desenvolvimento, ela pode ter disponibilidade emocional e verbal, ela está disponível para os outros. Então, observem, pessoal, a incapacidade da ética da alteridade tem a ver com esse fenômeno, tem a ver com a falta da integração neural. Né? Então, a gente pode observar que o buraco é mais embaixo, né? Que quando a gente fala de ética, a gente fala de um todo funcionando. Né? Ela pode ser mais adaptável, mais estável e tem mais energia vital. Na verdade, o que pode acontecer é que os canais por onde se expressa o potencial genético não ficam, para usar uma linguagem bem simples, entupidos, né? Então, para a neurociência, essa integração vai ser fundamental. Eu não vou entrar em detalhes aqui, quem sabe a gente não faz uma hora dessas um curso com mais tempo, mas para a neurociência essa integração pode consistir em pelo menos 3 formas de conexão dos circuitos, que são o vertical, o dorso, o ventral e o lateral. E cada um desses circuitos, eles são responsáveis por essas dimensões que ligam o emocional com a capacidade racional. E essas 3 formas de integração, elas precisam trabalharem juntas de forma integrada. Portanto, é necessário que haja uma conexão simultânea das redes neurais de emoção e cognição que permitam a ponte entre a percepção consciente, a emoção e os processos cognitivos. Isso é fundamental porque a integração neural permite conexões vitais. E o problema é que o paradigma atual, ele prejudica essas conexões. E ele prejudica essas conexões por quê? Porque a adaptação do nosso organismo ao mundo, a forma como nós estamos vivendo, ou seja, nesse caldo cultural anti-vida, que não é biocêntrico, a adaptação a paradigmas, a um modo de vida que não coincide com as nossas necessidades vitais. A gente hoje em dia não pode descansar, não dorme bem, não se alimenta bem, porque tem que produzir, só para dar um exemplo. Então, a gente está indo contra necessidades do organismo. E a gente força a barra, né? Então, a adaptação a essas necessidades, ela se realiza por meio do sistema integrador adaptativo límbico hipotalâmico, esse palavrão que é um pouco mais conhecido por nós, né, da biodança, e cujas funções correspondem a uma articulação entre o neoencéfalo e o arquiencéfalo. Esse sistema integrador adaptativo límbico hipotalâmico é responsável por funções como determinar o comportamento sexual e emocional, a regressão e algumas funções cognitivas, né? Associado com aspectos instintivos, emocionais e afetivos, contribui para a consolidação do quê? Dos nossos padrões de comportamento. Então, ele intervém na mediação adaptativa com o mundo. Esse sistema é responsável pela homeostase, que é sinônimo de saúde. O sistema nervoso autônomo é constituído pelo sistema simpático, pelo sistema parasimpático, né? Com os seus respectivos neurotransmissores, a noradrenalina e a acetilcolina. Mas só que isso precisa estar funcionando numa homeostase, num equilíbrio, né? Numa ação complementar e equilibrada, porque o sistema simpático age estimulando o metabolismo, enquanto o parasimpático age como um inibidor dessas funções. Então, eles operam alternadamente. Quando um sistema está em atividade, o outro está em repouso. Só que o estilo de vida da nossa cultura, o que ele faz? Ele ativa o sistema simpático, prejudicando a ação do sistema parasimpático. Ele predomina as funções ergotrópicas do sistema simpático em detrimento das funções trofotrópicas do sistema parasimpático, e isso causa um desequilíbrio neurovegetativo. Então, quando a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Cadê a ética? Cadê a capacidade das pessoas de empatia, de alteridade? A questão é bem mais profunda do que a gente pensar o que aprenderam essas pessoas, né? Porque aqui tem um desequilíbrio também que é causado pelo sistema que nós estamos vivendo.
Quando partes do cérebro não estão integradas, surgem problemas importantes. Por quê? Porque os indivíduos acessam e têm a capacidade de agir no mundo mais de um lado do que de ambos os lados. E para a neurociência não usar ambas as partes do cérebro causa transtornos e põe em perigo a existência. O perigo não é só da pessoa se suicidar, como me perguntaram outro dia numa aula na escola de biodança. O perigo é da pessoa perder uma coisa que é super importante, que é a nossa seletividade. Então, a gente perde a capacidade seletiva e a gente vai se poluindo, se entupindo do que faz mal, né? Seja pensamentos, seja o que a gente consome. O indivíduo integrado, ele não se dissocia de forma desadaptativa em situações que ele não controla. Então, ele não é rígido, ele não quer controlar tudo. É preciso diminuir a rigidez para se abrir à alteridade, para se abrir ao outro, né? Essa dissociação e essa rigidez, elas aparecem justamente quando a gente tem essa integração bloqueada, né? Carência dos ecofatores que estão aí na nossa cultura. E também de proto-vivências. É claro que a nossa infância, a nossa história também fala muito do que está nos acontecendo, coloca essa pessoa em risco de ter essas dificuldades daí no campo da relação com os outros, que é o campo da ética. Porque uma pessoa com essas dificuldades se torna inflexível, com dificuldade de se perceber, ela não consegue nem se perceber, por isso se anestesia. E não conseguindo se perceber, eu perco a sensibilidade para perceber o outro, né? Daí vira aquela vivência que é uma vivência meio mecânica, automática, assim, né? O córtex pré-frontal tem como função regular o corpo e estabelecer essa conexão neuronal tão importante. E isso que Rolando Toro trouxe já, que está lá nos nossos tomos antigos e que agora a gente estuda também na neurociência, né? Rolando Toro já tinha colocado algumas questões que nós estamos estudando hoje na neurociência, que é o fato de o cérebro amadurecer hierarquicamente e dependendo das experiências que o sujeito tem. Por isso que a gente percebe como os ecofatores que vêm do ambiente vão alterar nessa nossa capacidade de dar respostas e que isso se desdobra na relação com os outros, e a gente sabe que ética tem a ver com a relação com os outros. Pessoas que se mantêm neurobiologicamente em estado hiperalerta crônico, só ativação simpática, elas experimentam períodos de estresse prolongado por causa dessa dissociação do parasimpático, né? Imobilizando, vivendo num estado constante de uma desorganização psicobiológica, né? Fica crônico isso. E aí elas se tornam, de uma certa forma, refém, porque falta um controle, né, das suas atividades. É uma vida, acaba sendo uma vida precária, uma vida sem essa qualidade da gente não precisar estar sempre na defesa e poder se abrir. E aí, por fim, a vivência de biodança busca justamente restabelecer o equilíbrio perdido, já que ela, no seu mecanismo, o mecanismo de ação da vivência de biodança, ela já vai agir nesse equilíbrio, né, nessa homeostase. E aí ela vai definir patamares de crescimento representado em 5 grandes grupos, que são alterações biológicas, expressão dos potenciais genéticos, processos de integração, propriamente ditos, aumento da complexidade das conexões, que elas estão sempre se complexificando e aumentando, e aí com isso a gente pode ter uma expansão da consciência, que aí é o último grau lá, né? Já está acontecendo a dança quando a gente chega na tal da consciência. E isso pode nos levar a uma ampliação da percepção, porque a vivência de biodança produz uma integração entre as funções ergotrópicas e trofotrópicas, né? Ou seja, ela integra essa atividade do sistema simpático, que é o estado vegetativo do organismo ligado à atividade, com o sistema parasimpático, que é o estado vegetativo do organismo ligado à condição de repouso, provocando uma harmonização, um equilíbrio neurovegetativo. Rolando Toro nos ensinou que existe uma perfeita relação orgânica entre a psique, o sistema nervoso
e as glândulas endócrinas e o sistema imunológico, constituindo o que ele chamou de o sistema psiconeuroendócrino imunológico. Então, com isso, Rolando Toro produz uma integração para a gente entender que aquilo que a gente chama da nossa consciência tem a ver com a integração de todas essas dimensões. Isso porque a conexão hipotálamo-hipófise, que já tinha sido conhecida, que estabelece essa relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, ele acrescenta a essa relação, que a ciência já tinha nos mostrado, a relação psiconeuroendócrino imunológico, que se realiza através de neurotransmissores específicos ativados pela vivência de biodança. O sistema nervoso central desenvolve funções em relação ao mundo externo, enquanto o neurovegetativo regula a atividade visceral. Então, para a gente ir fechando isso, né? A neurociência hoje, ela vai dizer o seguinte, que por meio de práticas que contribuem para a integração do córtex pré-frontal mediano com o sistema cerebral, a pessoa consegue desenvolver a atenção moduladora, facilitadora da autorregulação e da regulação do afeto. São os afetos que mobilizam a luta e a fuga. Então, são os afetos que mobilizam a abertura para com o outro. Eu preciso parar de resistir, me defender para me abrir para o outro. Se pensarmos uma relação ética com base na alteridade, a gente também precisa pensar num equilíbrio neurovegetativo. Não é só querer dizer para as pessoas o que é certo e o que é errado. É por isso que na ética biocêntrica a gente propõe que as pessoas, a gente propõe conversar, fazer isso que nós estamos falando, explicar o que é o princípio biocêntrico, a gente vai no mundo caminhando com o nosso jeito de ser biocêntrico, né, para que isso seja transmitido também, mas também chamamos as pessoas para fazer a vivência na biodança, porque a gente precisa desse equilíbrio neurovegetativo. Não basta só a gente distinguir o que é certo e errado, é preciso que a gente integre todas essas dimensões, para que a gente possa pensar uma ética cuja vida seja a centralidade. É isso que eu reuni para trazer para vocês hoje. Peço desculpas pelas falhas aqui, que eu não sei o que é essa internet, mas espero que eu tenha conseguido alcançar vocês aí nos pontos que eu trouxe, e eu fico à disposição para a gente dialogar um pouquinho. Obrigada, Carla. Gostaríamos de saber se alguém tem alguma pergunta para Carla. Abre o teu microfone, Vilmar. Aberto. Oi, Carla. Oi, Vilmar, tudo bem? Tudo bom. Eu sou Vilmar Coelho. Eu sou facilitador de data, faço parte aqui do Conselho Pedagógico da Escola da Frater, e estou muito encantado com essa tua palestra. Mas antes eu quero até parabenizar a Associação Sangha de Biodança pela organização desse evento. Quero deixar meu carinho para minha irmã de alma, a Claudinha, que também batalhou muito por esse encontro. E uma coisa que eu estava ouvindo aqui da tua palestra, que pena que deu alguns cortes, né? Que poderia ter qualificado bem mais toda essa abundância de informação que você está trazendo. Mas hoje tem aqui a nossa colega, a Neila também está aqui, e a gente faz parte do conselho e da direção da Abraça, né? E a gente construiu aí um estatuto, né? Tudo baseado, né, nessa coisa do biocentrismo, né? E me corrige, Neila, se eu estiver errado. E me traz muito a palavra do Rolando,
que todos somos um. Né? Aqui ninguém é um sozinho. Né? Então, essa tua mensagem aí, ela é muito importante nesse sentido. Né? Que a gente possa abraçar. E eu estou vindo também do encontro lá da formação de data, eu fiz parte da parte docente da formação dos novos didatas, e lá uma coisa ficou muito presente, que foi todos somos colegas. Né? Isso vindo, né, da cúpula da IBFED. Então, isso reforça muito essa coisa da ética biocêntrica, né? Que ninguém é mais que ninguém, todos somos iguais, e que todos somos aqui para lutar por esse legado que o Rolando deixou para a gente. Então, quero muito te agradecer por reforçar isso. Né? E que bom estar aqui com todos vocês, com as pessoas queridas aí que a gente se encontra aí em vários movimentos. E a minha mestra Carmen está aqui presente também, então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela tua palestra, Carla. Vilmar, estão me ouvindo, pessoal? Sim. Eu que te agradeço, né, pela tua colocação, foi uma pergunta, foi uma contribuição. Queria só te dizer que eu me lembro de ti, eu não sei se tu lembra de mim, Vilmar, mas eu estive contigo em diversos momentos, encontros, né, momentos de formação na escola, então eu lembro bastante de ti, assim. Então, uma alegria, é sempre tão forte, tão emocionante a gente se encontrar, nem que seja por aqui com pessoas que a gente conhece há 30 anos. Tem sido as coisas que eu mais amo atualmente, é me encontrar com quem eu conheço há muito tempo, né? A gente se encontra com a gente mesmo. Então, em primeiro lugar, quero dizer isso. E eu concordo plenamente contigo. Eu penso que a gente sabe que é a partir de uma vivência que a gente tem o sentimento disso tudo que falei. Mas a gente precisa ter fundamentos para explicar, porque a gente quer levar o sistema biodança para o mundo. Eu estou há 30 anos trabalhando com a educação biocêntrica, o sistema biodança em universidades, em lugares que vocês, assim, dos mais variados, certo? E aí a gente precisa também fundamentar, explicar para quem não conhece biodança. Agora, isso tudo é bem importante para a gente perceber a potência das nossas relações. Eu diria que eu sintetizo a tua fala com algo que é um sentimento que eu tenho. Eu penso e quero acreditar que nós, que eu chamo de pares, são as pessoas que já sentiu o que é a vivência de uma biodança no corpo, né, no ser inteiro, a gente deseja que o mundo incorpore o princípio biocêntrico, né? Então é bem importante que a gente fortaleça os laços entre nós. Então eu concordo plenamente. Sempre torço para que isso aconteça. Não é fácil porque somos humanos, mas é isso que a gente quer. Eu acho que é por isso que a Abraça, a EGB, a AGB, né, não vou citar várias, porque nem sei se sei todas, mas que essas organizações hoje têm trabalhado para que a gente fortaleça os nossos vínculos e que a gente, de fato, faça com que isso nos fortaleça e fortaleça o sistema. Concordo contigo. Obrigada pela tua contribuição. Obrigada, Obrigado, eu. Vilmar. Mais alguém gostaria de fazer a pergunta para a Carla? Oi, eu Valéria. não vou fazer pergunta, mas vou fazer um comentário e um agradecimento. Eu já escutei várias vezes a Carla falar de ética e, e sempre que eu a escuto, acrescenta muito e amplia uma compreensão, né? Hoje, especialmente, o que sucedeu comigo foi ver de novo uma forma da incorporação do princípio biocêntrico, porque às vezes a gente fala do biocentrismo como uma coisa tão distante, tão lá, e a história fica assim numa dimensão mais transcendente,
E a Carla hoje traz uma outra maneira de a gente ter isso encarnado em nós, e se está encarnado, vai ficar mais fácil de vivê-lo. Isso é. Então, muito obrigada, minha querida, um prazer enorme. Obrigada, AGB, Maria Helena e sua equipe, né? Muito, muito legal, adorei. Obrigada, Carmen. Oi, Valéria? Nós temos só uma pergunta aqui no chat, eu não quero perguntar nada, só temos uma, a não ser agradecer a Carla, e para mim, que sou nova na biodança, cada vez que eu tenho a oportunidade de ter esses encontros e aprender e ouvir principalmente sobre o princípio biocêntrico, ética, todas essas coisas, eu fico assim, maravilhada e muito grata mesmo de ter esse privilégio. Bom, nós temos aqui uma pergunta da Ana Lúcia, dizendo assim: sobre instintos e intuições, existe alguma conexão? Para uma educação biocêntrica, o Rolando Touro trouxe o apoio nos instintos. Podes brevemente entrar neste aspecto? Agradeço se for possível dizer algo ou se for por escrito ou indicação para que eu possa aprofundar. posso falar um pouquinho sobre essa questão agora? Depois a gente ouve as outras pessoas, pode ser? O que tu acha, Maria Helena? Pode. Para não perder, assim, né? Então, instinto e intuição. Justamente eu procurei dar o tom ao longo da fala da importância da integração entre diversas dimensões, né? Então, essa integração, ela comporta, somos também instintivos. Essa é uma afirmação nossa do paradigma biocêntrico, do sistema biodança. É uma afirmação de algumas áreas, mas não é uma informação que todas as áreas compreendem assim. Existem, por exemplo, umas áreas da sociologia, algumas áreas que negam que exista qualquer manifestação instintiva no humano, que coloca que uma vez que nós somos seres de linguagem, a gente vai perdendo o que é instinto e vai transformando o instinto, e aí a psicanálise chama de pulsão, e cada área dá um nome. Para nós, do sistema biodança, o Rolando Touro afirma a manifestação, a importância dos instintos na gente. Então, tu quer saber essa relação entre instinto e intuição. Digamos que a gente faça um processo que ele é um processo de complexidade, uma dança. Vou convidar vocês para fazer uma metáfora de uma mola agora, né? Uma mola existencial. E pensar que a gente está nesse espiral, assim, fazendo esse movimento, né? O que eu quero dizer com isso? Dar um exemplo para tentar integrar. Vamos supor que a gente esteja aí com um instinto de conservação nos mobilizando. Então, o instinto gregário melhorar. Então, o que a gente sente como intuição? A vontade de estar junto. Se o instinto gregário falar, a nossa intuição vai dizer que quer estar junto. A gente vai brotar olha quantas dimensões, vai brotar um sentimento de empatia, de afetividade. Agora, se o instinto gregário nos cutucar, a intuição vai ser quero estar junto, eu tenho vontade de gente, vontade de abraço, vontade de estar com alguém. Mas se a nossa cultura disser, mas é feio chegar muito perto, isso e aquilo, aí a gente vai criar um conflito, né? Se a gente chamasse a psicanálise agora, seria interessante. A gente cria uma culpa por sentir vontade de estar grudado com o outro, estar junto. E aí a gente, de uma certa forma, freia, a gente reprime aquela intuição que dizia para a gente, eu quero estar com o outro. Por quê? Porque na mente, na cabeça, a gente pode dizer, mas não pode estar muito grudado com o outro. E aí a gente bloqueia o instinto gregário. E a gente se isola. Então, eu não sei se eu te ajudei nisso, mas mais ou menos essa relação. A educação biocêntrica, a gente propõe uma epistemologia bem importante aprofundar, que episteme está por trás da educação biocêntrica, e não ficar só na metodologia. Para pensar uma metodologia, e essa metodologia consiste em
quando a gente estiver com criancinhas bem pequenininhas, é fazer com que as crianças não percam o que elas já têm. Eu fui professora de biodança de crianças de 2 anos, 4 anos, 7 anos, adolescente, todas as idades. Eu dei aula para crianças de fralda. Elas tiravam a fralda, faziam sujeira no meio da roda, era uma festa, numa época que tinha fita cassete, né? Então, essas crianças, elas nem precisam de biodança, elas já vêm biodançadas, com aquela naturalidade, com aquele, né? Um vai para cima do outro, se abraça, fazer um grupo compacto é a coisa mais simples. Mas essas crianças vão perdendo. Quando eu chegava nos adolescentes de 13 anos, aí no sul é frio, eles, para dar as mãos, colocavam um moletom até aqui, fechavam a mão com a blusa para não encostar na mão do outro. Até dançar um bocado de dias, tirar o moletom e conseguir encostar na mão do outro. Então, é bem interessante porque na terça eu ficava com as crianças de 2 anos, digamos, na quinta com os adolescentes. Dava para ver claramente o que a gente tira das pessoas, quando a gente via as criancinhas e quando a gente via os adolescentes. A educação biocêntrica coloca essas crianças a fazerem, estar numa vivência biocêntrica para que não perca essa possibilidade de atender o instinto. Acho que eu te respondo mais ou menos assim. Espero que tenha contribuído. Obrigada, Ana. Mais alguém? Eu vejo muitas mãozinhas levantadas. Não sei se eu vejo Tem umas todas. mãozinhas aqui, mas eu acho que Tem a Clélia. Neiva levantou, Neila, antes de mim, não foi, Neila? Foi, mas travou tudo aqui. Eu pensei que. Aí eu tirei e levantei de novo. Mas É, estamos lhe ouvindo. sim. Pode falar, Carla, Neila. o que eu vejo assim é assim, isso que você traz aí, tudo aí muito importante e até respalda muita gente sobre assim, como lidar. O Mar falou aí, assim, a gente já foi de, assim, o que eu vejo que no movimento biodança não se tem bem o entendimento disso, assim, dessa ética, do que seria essa ética para Rolando Touro, né? E aí, às vezes, eu vejo que nós, enquanto associação, somos cobrados a, quando acontece um conflito ou alguma questão entre facilitadores, como se a gente pudesse atuar em uma ideia de ética que é uma ética antropocêntrica. E muitas vezes vem essas demandas, ou questão de grupo, ou de facilitador. A gente agora, lá o Estatuto tinha uma comissão de ética, eu e o Vilmar já fomos da comissão de ética, e a gente viu que não tinha sentido ter, e agora a gente queria tirar do Estatuto e teve uma certa resistência das pessoas, como que parecendo que a gente tem que ter essa instância de ética que está dissonante do modelo proposto por Rolando e do pensamento biocêntrico e do princípio biocêntrico. O que você assim poderia ajudar a gente assim a responder e a esclarecer essas pessoas que têm esse tipo de cobrança, entendeu? Como que parece que não. Tem que ter um órgão que regule, que discipline os facilitadores, ou que cobre alguma coisa, ou que tenha alguma ação. Eu não sei se teria uma forma, mas a gente tem esta demanda, né? Neila, né? Não sei se eu estou falando certo o teu nome. Falou. Tá. Neila, essa tua questão ela é tão importante, eu penso. Talvez vocês possam querer fazer na Abraça, na AGB, nas associações, um momento que a gente discuta especificamente isso. Eu até me proponho, se vocês quiserem, que eu contribua. Por quê? Tu traz várias questões. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não encontrei, eu fiz uma releitura de todos os tomos no meu doutorado em educação, porque eu ia trazer Rolando Touro, né? Então, reli muitos livros do Rolando. Eu não encontro em lugar nenhum a proposição ética biocêntrica, então isso eu não tiro de Rolando Touro. Isso foi uma invenção minha, digamos assim. Eu dei o nome do resultado dos meus achados, né? Tu pesquisa e acha alguma coisa.
pesquisando Levinas, pesquisando o princípio biocêntrico de Rolando Toro e a inteligência afetiva e a forma como a vivência, a operacionalização, o que ela produz no indivíduo, dessa homeostase, eu cheguei à conclusão e propus uma ética biocêntrica que seria uma ética que reúne essa alteridade e que coloca a vida como centralidade, mas que pressupõe uma inteligência afetiva e um organismo que está equilibrado, neurologicamente falando, né? Então, foi uma coisa que eu propus lá na minha tese. Isso é um ponto importante. A outra questão que tu traz, ela é bem interessante, né? Que tu diz, as pessoas, se eu entendi bem, as pessoas ficam cobrando da gente que a gente tem um comitê de ética, que a gente tem um preceito ético, tu até falou regular e tal. É por isso que eu digo, é uma conversa mais longa e eu tenho muito cuidado na hora que falo rápido certas coisas, porque a gente corre muito risco de equívocos, né? E de má interpretação. Então, tomar muito cuidado. Eu penso que, do ponto de vista da atitude de cada um de nós, facilitador, facilitadora, da nossa ética uns com os outros, da nossa ética com a proposta de Rolando Toro, aí a gente está falando de uma vivência que é pessoal e intransferível. Cabe a cada um se trabalhar, né, fazer vivência, buscar para que a gente possa desenvolver cada vez mais relações que sejam coincidentes com uma vida biocêntrica e não com um sistema aí mercadológico, antropocêntrico, neoliberal de competitividade. Eu me pergunto, e a gente vai vivendo uma vida examinada, como disse Sócrates. Nós somos humanos, eu sou cheia de erros, imperfeições a cada momento. A diferença, como pergunto os meus alunos, qual é a diferença, então, de uma pessoa ética para uma pessoa não ética, se tu diz que somos humanos e estamos sempre correndo o risco de se equivocar? Eu sempre digo para eles, a diferença, Sócrates nos disse, que é viver uma vida que se pergunta, isso que eu estou fazendo é coerente? Eu sou uma pessoa que falo que quero um mundo biocêntrico. Então, eu tenho que me perguntar se as minhas atitudes com os outros, elas estão respondendo mais a uma competitividade do neoliberalismo ou a uma vida biocêntrica. Só que essa é uma atitude muito de cada pessoa. Isso, reserva isso, coloca ali, né, como ingrediente. Agora vem uma outra questão. Por outro lado, eu penso que as associações, que essas, né, todas essas organizações aí que estão existem para que fortalecer o sistema biodança, eu acho que a gente pode pensar assim, que daí são duas dimensões. Tem a dimensão da relação interpessoal entre as pessoas, que depende muito de cada pessoa, cuidar, como é que ela se relaciona com os outros, mas tem uma ética com relação à ortodoxia do sistema biodança. Eu acho que isso é super importante, porque a biodança, é muito bom que a biodança esteja no mundo, cada vez mais sendo divulgada, mas a gente sempre corre os riscos, porque as interpretações são diversas. Então, eu penso que cada um desses sistemas precisa preservar a ortodoxia, precisa se fortalecer dialogando o que significa, por exemplo, essa ortodoxia, né? Que não é copiar um negócio porque está escrito, pensar porque o que seria a ortodoxia? A gente não poderia fazer nenhuma prática que vai contra a vida no centro. Prática de competitividade não é biocêntrica. Prática de exclusão não é biocêntrica. Prática de preconceito não é biocêntrica. E aí a gente começa a ter parâmetros, para a gente pensar o que seria, o que não seria. E assim, cuidar, preservar, porque, por exemplo, né, não quero me alongar, mas eu sou de áreas distintas. Eu atuo no mundo com a biodança, mas eu sou filósofa, professora de filosofia, sou psicanalista. Como filósofa e professora de filosofia, a coisa mais triste sucedeu, porque a filosofia está aí nas universidades raramente, quase sempre só nas religiosas ou nas públicas, está cheia de universidade privada mercadológica que não faz nada com a filosofia, e quando faz de um jeito que mata a filosofia. Não dá para filosofar com os alunos numa turma de 180 pessoas com 20 minutos. Isso é mentira. A gente não desenvolve raciocínio crítico e mobiliza reflexão nesse sistema. A gente não poderia colocar a biodança assim, dizer, aí vai para uma instituição, a instituição diz assim, olha, tu tem 40 minutos e eu vou te botar 200 pessoas numa sala.
Não vai funcionar, vai ferir a nossa prática, a gente não vai fazer bem. Então, a gente não pode se sujeitar, para entrar no mundo, a gente não pode se sujeitar a esse sistema que ele vai contra a metodologia. Essas questões, para mim, é o que diz de uma ética que preserve o sistema biodança. Mas aqui eu podia dizer outras coisas, só para ter uma ideia. Então, eu acho que sim, eu acho que não é 8 nem 80, né? A gente pode responder para as pessoas, olha, não tem como eu te dizer como é que tu tem que agir, porque tu vai agir de acordo com a tua consciência, faça vivência para melhorar. Mas não tenta, mas podemos sim pensar o que não seria biocêntrico, o que seria biocêntrico. E aí começar a pensar, né, se é uma regulamentação, a palavra é ruim, porque não é uma regulamentação, mas pensar o que é e o que não é biocêntrico está no campo da ética e não dos moralismos. Então, eu acho que temos aí um caldo, temos o que fazer. Obrigada, Né. Agora é a Clélia. Sou eu. Eu nem ia fazer uma Clélia! pergunta. Oi. Eu nem quero entrar nessa discussão que é interessantíssima, a que Neila colocou agora, e que eu fico de cabelo em pé, de vez em quando, de ver coisas ocorrendo entre nós, facilitadores, como disse Vilmar, pares e colegas, que são inadmissíveis. Mas deixemos, como diz Carla, aí, vamos reservar isso para outro momento. Eu queria só agradecer e te dar os parabéns mais uma vez, Carla. Tu és brilhante. Eu acho bárbara as tuas palestras, como disse Carmen também. Sempre aprendo algo novo, ou então tenho uma visão melhorada daquilo que eu não captei de outra vez. Acho muito bom, muito boas as tuas falas, e realmente dou graças aí tanto a Maria Helene e a AGB que promoveram esse encontro contigo, e te parabenizo mais uma vez pela tua clareza, pela tua lucidez. Agora, esse problema que Neila colocou aí é outro momento, porque isso é vasto e longo. Boa noite para vocês, muito obrigada, viu? Clélia, Clélia. querida, eu que te Amadeu. agradeço. Só para responder a Clélia, eu estou com Tá, saudade tudo de bem. tomar café da manhã contigo nas escolas desse Nordeste afora, viu? Pois é, tu tem que vir mais para cá. E eu viajar menos, que andei viajando demais. Desculpa, Cláudia. Tudo bem. Amadeu? Sim. Peter Kropotkin escreveu um Conge- livro, O Apoio Mútuo. Está ouvindo? Sim. Apoio Congelou um mútuo, pouquinho para ajuda mim, mútua. gente. Era Cláudia, não? Oi? Desculpa, Maria Helena, acho que era Cláudia. Cláudia, me Tudo perdoe, bem. então, se era Não, você. não, pode deixar, Amadeu, eu Tranquilo? fico no Então final. tá. Tranquilo. Pode seguir, Amadeu. Posso seguir? Sim, ele escreveu Pode. um livro, Apoio Mútuo, Ajuda Mútua, em que ele defendia uma tese alternativa em relação à luta de classes e colocava como fator preponderante para a evolução e a sobrevivência das espécies, não a luta individual ou a sobrevivência do mais forte, mas a capacidade de apoio mútuo, que ele dizia que era um outro nome para o que o Leon Tolstói chamava de amor. E William Reich tem uma frase dele que é bem destacada no livro A Função do Orgasmo: amor, trabalho e conhecimento são a fonte da vida, deveriam governá-la. Se a gente considera a vida como bios, no aspecto biológico, biocósmico e químico, e Zoe, enquanto vida cotidiana, numa perspectiva biocêntrica, a gente poderia dizer, e vice-versa, e no caso, o conhecimento substituindo por sabedoria, o conhecimento indissociável do amor, da fraternidade, da solidariedade, e numa perspectiva não produtivista, o trabalho também dissociável do ócio como fonte criativa humana. Seria essa uma perspectiva biocêntrica? Amadeu,
Tu pode só repetir o primeiro que tu citou, porque na hora cortou para mim? Peter Kropotkin, autor Certo, de O Apoio Mútuo ou Ajuda Mútua. pronto. Não conheço esse autor, mas do que tu falou, eu diria que sim. Na verdade, é tanta coisa que a gente podia ter falado aqui, mas não dá, né? Mas a gente tem, eu falei mal da filosofia ocidental, porque de fato muitos filósofos, homens, porque a filosofia expulsa as mulheres, né? Partem dessa perspectiva de dicotomia que coloca a razão de um lado e todas as dimensões do humano do outro lado, mas não são todos. E aqui na tua fala tem Marx. Essa noção do Reich, do trabalho, ele tira de Marx, né? Então, para Hannah Arendt, para Marx, depois para os filósofos da desconstrução, os Deleuze, Guattari, etc., quando a gente, aí respondendo a tua questão, a forma da gente trabalhar, ela não é diferente da forma da gente amar, da gente ter relação sexual com alguém, quando ela no sentido que nos toca, que nos realiza, que nos preenche, que é o que o capitalismo nos tirou, né? Sugiro a leitura do Byung-Chul Han aí. Então, a ideia de viver uma vida biocêntrica é quando a gente ressignifica o que significa trabalhar, o que significa estar com as pessoas, o que significa se alimentar, porque esses sistemas que não são biocêntricos, eles passaram a dar significado a essas questões que são, né, que geram vida, eles passaram a tirar a vida disso e só pensar na produção, no corre-corre. Então, para não me alongar, sim, eu penso que quando a gente ressignifica essas ações humanas, a gente está trabalhando para que o mundo seja biocêntrico. Obrigada, Amadeu. Obrigado. Claudinha. Boa noite. Eu não vou fazer perguntas, porque eu acho que todas as pessoas fizeram perguntas que foram bem, bem importantes e que algumas até eu ia fazer, como a própria colocação da Neila, que eu achei bem interessante, né? E eu acho que é algo para a gente poder, em algum momento, sentar e conversar, ter mais clareza sobre a ética dentro do princípio biocêntrico, dentro da visão biocêntrica, onde a gente traz a vida no centro de tudo. Eu achei muito, muito, muito bonito quando tu traz isso e importante, porque como que a gente vai distinguir, né? Como é que nós podemos diferenciar e saber o que é ético e o que não é ético dentro da própria biodança? Mas é exatamente isso, se colocando no lugar do outro, fazendo a pergunta, isso seria cabível para mim? Como é que eu iria agir se isso acontecesse comigo? E coisas assim. Mas eu achei muito, muito legal quando tu coloca. Eu anotei um monte de coisa, né, que para variar. Eu sei que está sendo gravado, mas eu quis botar quando tu coloca, né, a ética que acolhe a vulnerabilidade. Eu acho que isso diz tudo. A ética que acolhe a vulnerabilidade, né? Como o Vilmar mesmo disse, eu não sou sozinha, né? Nós somos mais de uma pessoa e aonde a gente se olha e se acolhe dentro da nossa forma de ser. Nós somos seres infinitos. Amei também essa frase, porque quando tu faz essa reflexão, tu vai para uma outra dimensão, né, Carla? E as coisas elas se colocam num lugar muito mais biocêntrico, afetivo, né, amoroso, respeitoso também, né? E aí a gente sai dos achismos. Então, assim, achei, nossa, foi fantástico as tuas colocações e acho que a gente precisa olhar com mais carinho, sim, e se aprofundar mais sobre o que é ética. Como a Clélia falou, né, às vezes a gente se depara com algumas situações entre os próprios, né, facilitadores de datas que a gente fica pensando, nossa, mas onde é que está a ética, a moral? E essa questão também, quando tu traz, né, a entender o que é ética e o que é moral, mas que uma
se completa com a outra, e mesmo a gente querendo distinguir, não tem como tu distinguir, porque elas caminham juntos de mãos dadas. Então, assim, foram várias colocações que tu trouxe, e sim, eu gostaria de ter mais entendimento, até mesmo como facilitadora, para mim também é importante, porque às vezes a gente também cai nas armadilhas, né? E a gente precisa estar atento a essas armadilhas, né? Que o próprio facilitador, eu como facilitadora também, às vezes, estou ali caindo um pouquinho. Mas antes de qualquer coisa, assim, agradecer imensamente a tua acolhida, né? Quando tu aceitaste o convite, e a AGB mais uma vez está de parabéns de trazer mais uma pessoa tão fantástica que tem muito a contribuir. E acho que fica aí a dica, quem sabe vão chamar mais vezes, né? Gratidão imensa, um beijo no teu coração. Rio Grande do Sul te aguarda aqui de braços abertos para tomar um bom chimarrão, mas bate, essa prenda linda vai ser bem-vinda novamente. Um grande beijo no coração de todos vocês também. Obrigada. Claudinha, querida, eu que agradeço, porque foi tu que me convidou primeiramente, a gente conversou bastante, depois fiquei conversando com Maria Helena, então eu que agradeço a vocês, né, por esse convite, uma alegria imensa estar aqui trocando esse chimarrão, mas dizer só, Claudinha, quando tu aponta vulnerabilidade, a gente tem aí uma chave para aquela questão, né, do trabalho entre nós pares, da nossa ética entre nós. Só para dar um spoiler aqui, vulnerabilidade, quando eu assumo a vulnerabilidade, o que eu deixo de lado? A necessidade de poder. Porque eu me dou conta que eu não preciso ter armadura, não preciso ter poder. Ser vulnerável não é ser fraco, ser inútil, que é o que o sistema diz para nós. Ser vulnerável é ser humano, eu não preciso me agarrar tanto no ego, no poder. E aí a gente começa a ter chaves de entendimento. Mas é para provocar. Bom, Carla, parabéns, né, pela tua bela palestra. Foi um prazer tê-la conosco. E quem sabe, né, no próximo ano a gente possa trazê-la novamente, né? Que o tema é super interessante e realmente bastante. Ele é grande, não é uma coisa assim que você tem condições de explanar, né, uma hora e pouco. Mas, se Deus quiser, quem sabe no próximo ano a gente possa trazê-la novamente. Agradeço de coração por você ter aceito, né, o convite da Claudinha e da GB. E agradeço a todos pela presença, né? A diretoria da GB agradece, assim, de coração, porque é sempre um prazer, né, tê-los aqui conosco, nos prestigiando. A GB precisa disso, né? E temos feito, assim, um esforço para trazermos gente, né, que tem somado muito com a GB. Então, gratidão a todos, uma boa noite e, se Deus quiser, em breve teremos mais novidades. Maria Helena e pessoas queridas, todas as pessoas da AGB, os nossos interlocutores, eu é que agradeço e eu me coloco à disposição, naquilo que eu puder ajudar, eu estou à disposição nessa rota, para a gente dar as mãos e fortalecer esse sistema. Muito obrigada, gratidão, beijos no coração Obrigada, e até a obrigada. próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada Viste quantos a corações tu diretoria. recebeste? Desculpa, Maria Helena. Ó, Quantos corações. acolho. Muito bom esse Foi carinho. ótimo.